manifestando. Vamos liberar São Januário, pô! Vai lá, Zap. Olá, pessoal do F90, tudo bem? Eu tenho uma pergunta desafio para vocês. Opa! Botafogo e Flamengo briga do lado de fora. São Paulo teve que adiar o seu jogo porque não tem segurança para 2 jogos na mesma cidade. Então, por que só o Vasco está sendo punido por segurança fora do estádio? Vocês conseguem resolver esse enigma? Abraço a todo mundo. Meu fã de esportes, eu sinto muito, mas ninguém... Bom, nós falamos isso aqui quando... A gente está falando de preconceito, está falando de uma elitização, está falando de uma série de coisas. Eu participei do F90, Pedro estava também. O Pedro estava na convocação da seleção. Estava na convocação. Estava na convocação? Você estava ao meu lado aqui. Isso, a gente falou sobre isso, exatamente porque só com o Vasco. E, aliás, é óbvio que tem que liberar São Januário, né? Por todos os motivos que a gente já falou, porque por tudo que está implícito nessa proibição. Eu só quero aproveitar que a gente está falando tanto de torcida hoje aqui, para... Eu tive oportunidade no ar, porque não entrou na pauta, aplaudir o que a torcida do Vasco fez no final de semana. Maravilhoso. O Vasco, aquilo é enorme. Aquilo é o futebol vivo na sua essência, além dos gols, além dos dribles, além do dinheiro, do ingresso caro. Aquilo é o que há de mais puro e verdadeiro no futebol. Sem nenhum exagero, sem nenhum populismo. Aquilo é o futebol. É quando uma torcida, do jeito que ela recebe um time quando está chegando no estádio, a coisa fora, ou a torcida que fica fora e não consegue entrar. Aquilo é o futebol. E talvez exatamente por ter isso, talvez, com certeza, o Ramon Dias ficou tão empolgado e disse Vasco no se queda. Vasco no se queda, Vasco no se queda. Né? No Barra. Não vai abarrar, não sei como no Barra, mas de qualquer jeito, é isso. É essa coisa da arquibancada, que pode também derrubar um time, atrapalhar um time. Já aconteceu com o Vasco, sim, em outro tempo, no estádio, né? Que talvez carregue o Vasco junto com um time mais forte, mais competitivo, como tem sido, né, nos últimos jogos, a não ser rebaixado. Porque aquilo é uma manifestação de amor ao clube, longe do estádio, num jogo de Campeonato Brasileiro, distante, né? Podia estar cada um vendo na sua casa. Não, a torcida se juntou para viver o Vasco mesmo à distância, porque não dava para todo mundo ir para a Bahia. Então, liberem São Januário. Liberem São Januário. A gente já falou do preconceito, a gente falou dessa decisão que é preconceituosa. Tratamento diferente. Tratamento diferente. Cadê a isonomia? Das questões de segurança pública que não cabem ao Vasco da Gama, né? O Vasco podia estar brigando lá em cima, está brigando lá embaixo, está brigando lá embaixo com outros clubes que estão atuando em suas casas e que alguns já pagaram o preço aí por invasão, por rojão, por briga. Já pagaram. O Vasco já pagou o preço também dele por isso. Já passou do ponto já. E assim, é uma questão social também. E aí eu vou passar para o Pedro, que ele pode falar melhor do que ninguém. Conhece a região melhor do que ninguém. Conhece a região melhor do que ninguém. É uma questão social. O que está acontecendo ali, você não está só alijando o torcedor do direito de acompanhar a sua equipe na sua casa. Você está alijando famílias que vivem dos jogos. Porque vendem lá, tem comércio ali, meu amigo. Não está rolando. Então você está alijando famílias ali de um ganha-pão até. Será que não deu para entender ainda que é uma questão maior do que futebol o que está acontecendo com o Vasco? Não deu para entender? Não teve sensibilidade ainda? Será que tem outros interesses ali que vão muito além do interesse das pessoas ali, do interesse social? Será que ninguém parou para analisar? Vai ficar isso sim? O Vasco não vai mais jogar em casa, é isso? Vai ter que jogar agora no Newton Santos contra o Fluminense. Ah, não, mas não estamos alijando a torcida, porque pode ver o jogo no Newton Santos, pode ver o jogo no Maracanã. No Maracanã, dá. Olha o que aconteceu aí. O Vasco tem uma dificuldade imensa para poder jogar no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Foi uma briga. O torcedor não sabia se comprava o ingresso, não comprava o ingresso, até aos 45 do segundo tempo. E aí a torcida foi lá, vendo aquele pasto que foi o Maracanã também, aquele jogo, né? O Maracanã agora está parado também e tem toda essa encrenca agora envolvendo o Maracanã. Já há algum tempo, né, envolvendo. A casa do Vasco da Gama é São Januário. É lá que ele tem que jogar, é lá que o torcedor tem que assistir. Vamos parar com essa palhaçada, que é essa história de não poder atuar por causa do entorno, porque a rua é estreita, porque as pessoas bebem, porque a criminalidade.
Já falei aqui da outra vez. Pedrão, é isso? Então, acabou o futebol aqui e no planeta. Essa tarde aqui, a gente poderia tranquilamente tirar aquele ponto de interrogação ali, né? A verdade é que a caneta está com a elite não gosta de pobre. Isso é uma questão social, de sociedade do Brasil. Porque quando você pega para entender por que São Januário não está liberado, são decisões monocráticas. São canetas na mão de pessoas que compõem a elite. A justiça é composta pela elite do nosso país. Mudou lá, exclamação agora. Mas e quando você olha essa imagem aqui atrás, é muito feliz. Porque ela é autoexplicativa. O que incomoda não é o campo, não é o estádio. É o pobre. É, isso aí. E o pobre vai estar ali, como sempre teve. O pobre vai estar com o futebol, com o Vasco, como vai estar com o Flamengo, com o Botafogo, com o Fluminense. Não tem um estudo que sustente uma decisão que fale que o que acontece dentro de São Januário ocorre porque é o estádio localizado ao lado da barreira do qual a torcida tem muito orgulho de onde o estádio é localizado, inclusive. Não é um problema para o clube, para a torcida. E é um reflexo do país, a gente vai chover no molhado. E, infelizmente, o clube hoje ele precisa ter lobby político. Se você tiver um lobby bem feito, você vai ter uma caneta pesada ao seu lado, você vai conseguir uma liberação. Se você conseguir uma liberação aqui e não cercar por ali, vai ter um colegiado de Tribunal de Justiça que vai derrubar. E aí são muitos interesses. São interesses que vão além até da esfera de Vasco, Flamengo, Fluminense, Maracanã e de jogar. São interesses de diminuir, de tentar forçar uma situação de revitalização que não vai mudar nada. A briga que existe lá dentro, a briga existia antes, a briga existia naquele Vasco-Flamengo de 2017, se não me falha a memória, que a torcida, que a polícia tirava gás lacrimogêneo e bala de borracha, efeito mural. Ela vai existir em algum próximo duelo, em algum próximo clássico que seja liberado do São Januário, porque é mais fácil você canetar e empurrar a conta para o pobre, para o clube e para os arredores ali, do que você encarar de frente. Por que tem um tumulto? Como é que você fiscaliza a entrada de bomba? Como é que você cerca o local? Como é que você protege? E não é proteger a elite que vai ao estádio, como é que você protege também a barreira? Muita gente que briga dentro do estádio pertence à elite, porque acha que o estádio pode tudo, é um bando de bicho. Como é que você protege? E isso não tem nada a ver. E aí você cai para uma outra esfera. São Januário tinha que receber sua punição, teve briga, teve problema lá dentro. Só que extrapolou. A punição já foi cumprida. Já era para estar liberado. E você está disputando um campeonato que você tem o Vasco no Rio de Janeiro, você tem o Santos em São Paulo, a cabeça do juiz do Rio de Janeiro é uma, a cabeça do juiz de São Paulo é outra, a cabeça do juiz de Brasília é outra, a cabeça do juiz de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E a gente fica à mercê. A condição esportiva fica desigual também, né? Você fica à mercê de decisões monocráticas. Mas é uma discussão muito mais ampla de poder judiciário, de questões sociais. Eu acho que, para mim, não tem debate sobre ter preconceito ou não. É uma questão preconceituosa. A gente poderia passar aqui minutos e minutos colocando todas as decisões que já foram proferidas, os argumentos que já foram utilizados. Já trataram São Januário como uma escória ali de sociedade, que, na verdade, quando você tem uma favela, ou quando você tem uma comunidade, você precisa entender por que aquela favela se constituiu ali, por que aquela comunidade existe ali, por que não tem, sabe, uma perspectiva de melhora para quem está ali. Mas não, você prefere debater e dizer que é perigoso, a rua é estreita. Cara, isso é tão século muito lá atrás. Fulano bebe, então ele é perigoso. A rua é estreita, então é perigosa. A comunidade é de baixa renda, então é perigoso. O que tem de gente digna em comunidade de baixa renda e não tem, em altos condomínios e prédios de luxo, é uma grandeza. Então, só que é isso, a caneta está com a elite. A elite não gosta de pobre e São Januário está no meio desse fogo cruzado. Bubu, um minutinho para você. Eu já falei aqui, acho que nesse programa mesmo, né? Eu falei de perseguição. Né? Até viralizou o vídeo, a torcida do Vasco aí hoje é muito carinhosa comigo por isso. Se eu não me engano, foi no dia que eu estava. No dia que você estava cobrindo. Eu estava participando, só que eu estava ouvindo. Muita gente divulgou aquele vídeo e tal. Eu acho que o campeonato, o Vasco está disputando 2 campeonatos. A gente fala assim, o Vasco está lutando contra o rebaixamento e ele tem uma vantagem que ele só está em campeonato. O Vasco é o único time que está em 2 campeonatos diferentes. Ele luta no Campeonato Brasileiro contra o rebaixamento e ele luta contra o sistema. É um campeonato muito maior, o adversário é até meio nebuloso, né? Ou pode ser tão claro, tal, mas é meio que poderoso e que é impressionante o que está acontecendo com o Vasco, assim, sabe? E eu acho que deveria haver uma união maior dos outros clubes, sobretudo dos outros clubes do Rio de Janeiro. Ô, Bubu, posso te trazer uma impressão aqui de Rio de Janeiro, de Carioca? Você sabia que há muito tempo eu não vi uma pauta
E estamos no meio de um tiroteio de fogo cruzado de Maracanã, Flamengo e Fluminense, mas há muito tempo eu não vi uma pauta que você conseguia trazer torcedores de Flamengo, Fluminense e Botafogo para o mesmo lado. Sim. Sobre a liberação de São Januário, é quase unânime. Amigos rubro-negros, amigos vascaínos, amigos tricolores, botafoguenses. Há muito tempo uma pauta não reunia tanta gente da bola que considera, óbvio. Então, óbvio. A gente viu um vídeo... Não é questão de gramado, Maracanã, Fla-Flu, não. Com vascaínos famosos pedindo liberação de São Januário. Eu queria ver um vídeo desse de torcedores de outro clube, torcedores rivais do Vasco. Isso porque aí é legal. Essa é uma causa que seria muito bacana, né? Todos abraçarem. Eu não sou vascaíno, minha filha é vascaína, mas assim, desde o começo dessa história eu falei, cara, é um absurdo o que está sendo feito com o Vasco. É sacanagem. E o Vasco, que tem uma história que a gente já falou aqui várias vezes, é uma história linda, rica, mais uma vez ele está tendo que lutar, né, contra o poder instituído, né, em favor das classes mais baixas, entendeu? Comprar brigas que ele comprou lá atrás e que parecia que já tinham superado, e não, ele continua tendo que lutar como o único clube grande do Rio da Zona Norte, entendeu? Como se isso fosse um crime, uma doença, tem que ser afastado, negligenciado. Então é um absurdo e eu aqui conclamo, você que gosta do futebol, independente do clube que você torça, essa causa você tem que abraçar o Vasco. Aliás, outros clubes podiam abraçar essa causa também, mas isso aí é uma utopia, né? Cada um olhando para o seu umbigo. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Fala aí, rapaziada, vamos trazer a classificação da Série A 2023 após os jogos deste domingo. Neste domingo tivemos aí o Grêmio vencendo o Cuiabá 2-0, Corinthians e Palmeiras empataram 0-0, Fluminense venceu o Fortaleza 1-0, Cruzeiro e Bragantino 0-0, Bahia e Vasco 1-1, América Mineiro venceu o Santos 2-0 e São Paulo e Curitiba foi adiado para o dia 27. Classificação atualizada, primeiro lugar o Botafogo 51 pontos, segundo Palmeiras 41, terceiro Grêmio 39, quarto Flamengo 39, Fluminense tem 38, Bragantino 36, Atlético Paranaense 34, Fortaleza 32, Atlético Mineiro 31, Cuiabá 28, São Paulo 28, Cruzeiro 26, Corinthians 26, Internacional 26, Goiás 25, Bahia 22, Santos 21, Vasco 17, América Mineiro 16 e o Coritiba com 14 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.